Oi meninas, tudo bem? O último vídeo foi falando sobre o retorno ao trabalho, ao CLT, né? Foi muito difícil pra mim no começo, mas assim, quero relatar um pouquinho o que eu fiz um monstro assim na minha cabeça, né? Desde antes de eu ganhar a Helena. E aí logo quando tava próximo, eu tive aquela crise de ansiedade. Até gravei o vídeo anterior. E aí de lá pra cá, depois que eu voltei a trabalhar no CLT, eu não consegui mais gravar conteúdos. Então, vou dar um overview, assim, falar um geralzão de como que foi, né, a trajetória desde aquela época que a Helena tava com 5 meses e agora ela já tá com 1 ano e 4 meses, então passou quase 1 ano. E eu queria relatar um pouquinho pra vocês, tá? Eu voltei pro meu CLT quando a Helena completou os 5 meses. E aí eu tava naquela empresa que eu já tava há 14 anos naquela empresa. E eu já tava, antes de ganhar a Helena, eu já tava muito desanimada lá. Eu já queria sair, já queria trabalhar em outro lugar, fazer outra coisa. Só que me deu uma ansiedade muito grande, uma crise de ter que voltar para um lugar que eu não queria. E o que pesou foi que eu não queria deixar a Helena. Desde que, na verdade, eu estava grávida, antes dela nascer, eu já sofri antecipadamente de ter que voltar a trabalhar e deixar ela tão pequenininha. Só que deu um gatilho muito grande de quando chegou de fato o prazo que eu tinha que voltar. Ela tá até aqui mamando, dormindo. Tô aproveitando cada segundo pra ficar coladinha nela. Depois também, enfim, vou falar o motivo disso. Então, eu acabei voltando, né? Por necessidade, realmente precisava voltar a trabalhar. Não tinha como, não tinha respaldo para eu ficar em casa com ela. Hoje em dia, né, quem é a mulher que tem esse privilégio de ficar? E eu voltei, nisso já tinha acabado o período de pandemia, no caso a empresa tava sendo híbrida, né, 3 dias no escritório, 2 em casa, porém a liderança da minha área era nova. Então, eles faziam questão de que a pessoa estivesse lá presencial 5 dias da semana. Não que fosse obrigado, mas quem não fosse era visto com maus olhos. E isso pra mim eu já não conseguia mais, eu já não queria mais estar ali, né? Então, eu fui o primeiro dia, fui chorando. Nesse primeiro dia a Helena também ia ter que passar por uma adaptação, porque ela nunca tinha ficado sem mim muito tempo. E aí eu deixei ela com a minha irmã. Antes disso, eu já tinha feito algumas adaptações no sentido de deixar a Helena com a minha irmã, mas assim, poucas horas do dia, né? Nunca ela ficou tanto tempo. E aconteceu que, fui pro escritório, trabalhei. E na hora de voltar, eu voltei de Uber para chegar o mais rápido possível. Então, assim, eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã, né? Saí de casa era 6h30 mais ou menos, para chegar no trabalho 8 horas. Meu expediente acabava às 6 horas da tarde. E aí eu peguei o Uber para voltar o mais rápido possível. Nisso, antes de eu sair de lá, minha irmã já tinha avisado que a Helena tava chorando muito. E aí eu fiquei o caminho do Uber inteiro, em torno de 1 hora mais ou menos, do escritório até em casa, e ela não parou de chorar. E eu voltei o Uber o caminho inteiro chorando junto, assim, chorando do lado de cá. A minha irmã já não sabia mais o que fazer. Quando eu cheguei em casa, minha irmã já estava vermelha, desesperada, que ela não sabia mais o que fazer para Helena parar de chorar. Esse foi um dia muito difícil para mim. A partir disso, no segundo dia eu já não fui pro escritório. Meio que era obrigado, teoricamente, 3 vezes por semana, 2 dias
eu tinha flexibilidade. Aí o que eu fiz? Segunda-feira eu fui pro escritório e terça e quarta eu iria utilizar meus dias híbridos. Só que aí na quinta eu teria que ir pro escritório, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Quinta e sexta eu teria que ter ido pro escritório, já não fui. Aí passou a primeira semana. Na segunda semana eu já conversei com o meu gerente. Eu falei, olha, eu não tenho a intenção mais de ficar. Nisso ele tinha feito várias alterações lá. Eles estavam esperando muito o meu retorno para organizar a casa novamente, porque eu fiquei, né, os 6 meses longe da empresa e a área estava um caos. Várias pessoas já tinham saído da equipe, ido para outro lugar ou pedido demissão, né? E eu exerci um cargo de liderança lá, coordenadora, né? Quando eu voltei, eu achei que eles precisavam de mim mais para a parte estratégica, né? Que era onde eu queria me desenvolver muito mais, porque a parte operacional eu dominava muito, mas não é tão valorizado, né? Você ser boa e conseguir coordenar a área operacional. Eu queria me desenvolver na área estratégica, eu já tinha muito relacionamento com a indústria e era nisso que eu via pontos positivos em me manter lá. Fora isso, eu não tinha mais nada que me segurasse naquela empresa e naquele cargo. E aí, quando eu voltei, ele me falou sobre as percepções, porque ele era um gerente novo, ele falou das percepções da área, da equipe. Algumas pessoas ele não gostou, ele já ia mandar embora. E eu tinha apego, assim, carinho por todo mundo lá da equipe, todo mundo com muito potencial, um time muito comprometido, assim como eu falei no vídeo anterior. E eu tava nesse desenvolvimento de cada pessoa, né? E eu não queria que a equipe se desfizesse. Ele queria trazer uma equipe nova, e é normal de qualquer gerência, qualquer alta gestão que vem e fazer mudanças, né? E mostrar trabalho e tudo. Mas ok, aí não fez sentido pra mim, porque ele me tirou da parte estratégica e ele queria que eu coordenasse só a parte operacional, ou seja, eu ficaria nos bastidores, e pra mim isso não faria mais sentido. Então, na semana seguinte eu já tinha essa situação com a Helena, que eu não queria deixar ela, não consegui. E aí eu falei, não, eu não tô conseguindo voltar ainda, eu tô com muita dificuldade de ir presencial, e se tinha algum problema eu ficar em casa até me adaptar, tudo mais, e que eu não iria voltar pro escritório. Aí ok, ele falou, não, eu entendo, tem essa flexibilidade, vou te dar um prazo para você se adaptar para voltar pro escritório, mas tem que a gente tem que conversar, né? Um período, você falar um mês, ok, um mês, segundo mês você vai ter que voltar, né? A gente vai conversando como é que você se sente. Ele foi super bacana, sabe? De me dar essa possibilidade, né? Mas até aí eu já não queria ficar na empresa. Então fui me movimentando, fui procurando outra coisa, fui conversando com pessoas que eu conhecia do mercado, para me indicar para as vagas e tudo. Porque talvez se eu respirasse ares novos desafios num local que eu me sentisse bem, com as pessoas, conhecer algo novo, me desafiar, talvez a dificuldade de deixar a Helena fosse menos pesada, sabe? Porque profissionalmente eu iria ter uma novidade, né? Teria uma nova perspectiva e eu teria que me esforçar de qualquer maneira para me adaptar, mas porém seria algo novo. E aí eu fui, foi o que eu fiz. E aí eu já tinha algumas coisas em vista, fiz alguns processos seletivos e tal, mas antes de conseguir qualquer coisa certa, eu já conversei com o meu gerente e tomei a decisão que eu não iria ficar e pedi para ele me demitir. Só que ele conversou com o RH não manda embora. As empresas hoje em dia não fazem acordo, né? Diferente de uma empresa mais familiar. Mas a empresa que eu estava já tinha crescido muito, já tinha se profissionalizado e o RH não quer saber, né? Se você tem muitos anos, se você contribuiu muito para a empresa, sim ou não, eles seguem a regra da área.
E eu falei, não vai fazer sentido eu ficar aqui querendo sair se vocês não me dispensarem, porque eu não vou dar o meu máximo. Mesmo eu querendo, eu não vou dar o meu máximo, eu sei disso. Então, veja o que você consegue fazer. E ele ficou de me retornar, de falar novamente, falar com a diretoria e tudo. E a diretora que da área, né, comercial e marketing, ela me conhecia, já conhecia meu trabalho, porque ela era do comercial, passou pela diretoria de RH e depois voltou para o comercial. Então ela já conhecia meu trabalho, já conhecia toda a minha trajetória na empresa. E aí depois de acho que 2 semanas mais ou menos, ele me deu a confirmação que a diretora iria conseguir me dispensar. Por conta de todo o período que eu contribuí para a empresa, por anos, né? E que também não fazia mais sentido, que ela entendia eu estar querendo sair. Ela conseguiu a liberação. E aí eu fui dispensada. Ele falou, você vai ficar somente até o final do mês de novembro. Isso era, acho que no início de novembro que ele me deu essa notícia. Eu fiquei mais até o final de novembro. E aí, no início de dezembro, eles conseguiram me dispensar com todos os meus direitos e tudo, e foi a melhor coisa, né? E nisso eu já estava engatilhada para uma outra vaga. E aí comecei nesse novo emprego, num novo desafio profissional, até uma transição de carreira, porque eu tive todo esse período de 14 anos na empresa, na área de trade marketing, e aí eu fui para um desafio para migrar para a área comercial, como gerente de contas, ou seja, eu estaria saindo de coordenação para gerente. Então foi um up para minha carreira, apesar de que o salário deu elas por elas, troquei 6 por meia dúzia, mas para mim fazia sentido, e eu fui. Nisso veio o retorno da creche da Helena, pertinho de casa. Eu tinha inscrito ela com 3 meses e meio nessa, né, que era o período, em muitos lugares a gente pode se inscrever a partir do momento que tá para nascer a criança, inclusive antes de nascer, mas aqui em Taboão da Serra era a partir de 3 meses e meio. Eu comecei nesse escritório de representação na área comercial em janeiro, dia 9 de janeiro, e a creche dela iria começar em fevereiro, no início de fevereiro. Então, com a ajuda de Deus mesmo, porque foi tudo num tempo assim, de uma forma melhor para adaptação, tanto minha como dela, da Helena. E eu comecei a voltar a sair para trabalhar nesse novo desafio. Eu estava motivada a trabalhar no novo lugar, estava feliz por isso. Então foi um pouco mais leve de sair para trabalhar e deixar ela em casa. Nisso, quem ficaria com ela em casa nesse 1 mês antes de começar a creche seria dividida entre minha mãe, segunda, terça e quarta, e a minha sogra de quinta e sexta, que tá dividido assim até hoje, porque a minha irmã não ia conseguir ficar com ela, porque ela mudou o turno no hospital para trabalhar de noite, e aí não ia dar conta de ficar cuidando da Helena pós-plantão durante o dia, né? Então, graças a Deus, minha sogra e minha mãe conseguiram suprir isso, e até hoje elas me ajudam demais. Eu não sei como as mães fazem hoje, se não tem essa rede de apoio, porque, nossa, cara, ajuda demais. Eu sou muito grata a Deus por isso. E comecei a trabalhar nesse escritório e tudo. Ela chorou no início, mas eu tava mais tranquila, porque ela tava com a minha mãe, né? Então, não foi tão traumático para ela, vamos dizer assim, se ela tivesse que ficar sem mim e já ir para um ambiente totalmente estranho logo de cara para creche, que é um outro desafio grande para ela, né? Só que aí nesse 1 mês ela acostumou ficar mais distante de mim, foi a adaptação dela. E aí depois no 2º mês, em fevereiro, ela começou a ir para creche, que também foi um chororô. Ela chorou bastante. Eu colocava ela na perua e eu subia chorando. Mas eu tava com o coração mais em paz, de que é o processo, não tem jeito, a gente tem que passar por esse processo, tanto a gente quanto a criança. E em questão de 1 semana,
né? Os primeiros 5 dias, né? A primeira semana foi um pouco mais difícil, ela chorou todos os dias. Na segunda semana, não minto, na primeira semana foi eu que levei ela até a creche. Ela chorou, eu deixei ela na salinha lá, levei até a salinha, deixei ela lá e ela chorou os 3 primeiros dias. E o período menor, né, na creche, quando a criança começa, ela fica em torno de umas 3 horinhas na creche, a gente busca, ela fica em casa, e aí vai aumentando aos poucos, né, no segundo dia já ficam 6 horas, né, e assim por diante vai aumentando as horas que a criança fica até conseguir ficar o dia todo. E foi a primeira semana, foi assim, de adaptação, eu levando. E a minha mãe e a minha sogra buscando, né? E aí na segunda semana eu já consegui contratar a perua, né? Coloquei na perua. Adaptação na perua também, ela chorou bastante. Mas também ficou uma semana. Na terceira semana de creche, ela já não chorava mais. Então, é uma coisa que passa, né? A gente precisa ser resiliente, ser forte emocionalmente, cuidar do nosso emocional, porque se a gente estiver muito aflita, a criança vai sentir, vai ser muito mais difícil para eles, porque eles sentem o que a gente está sentindo, eles percebem, eles são muito perceptivos. Então, se a gente tiver com o coração em paz, tiver essa preparação de que vai ficar tudo bem, de que vai passar, mesmo a gente chorando, mesmo a gente ficando com o coração apertado, vai ser tudo mais tranquilo. E pedir ajuda para Deus, realmente muita oração, eu orei muito a Deus para que Deus me ajudasse a ser forte, resiliente. E passou. Hoje em dia ela adora ir para a creche. Eu tô conseguindo me normalizar, assim, no sentido de ter aquela vivência social novamente, porque eu fiquei o período da gravidez inteira dentro de casa, porque era pandemia. E aí emendou com a licença maternidade, que eu fiquei mais 5 meses em casa, só com a bebê. Então, se for resumir tudo, eu fiquei mais de 2 anos só em casa. Foi um período maravilhoso, porque eu tive um período para cuidar de mim. Foi um período que eu fiz academia, que eu me cuidei, que eu curti a gestação. Foi, assim, muito especial. Foi tudo, assim, muito no tempo de Deus, assim. Só que eu fiquei com aquela situação de dificuldade de voltar a me socializar, porque eu já tenho esse perfil mais, eu sou muito mais na minha, eu não sou uma pessoa muito expansiva, muito comunicativa, eu sou muito mais reservada. Então, para eu voltar a ter essa socialização, né, com as meninas do escritório, com o fornecedor, com o cliente, né, porque eu fui para a área comercial, mesmo tendo esse perfil. E isso não quer dizer nada, tá? Às vezes você tem um perfil muito mais reservado, como é o meu, e ainda mais da cultura oriental, né? Normalmente muita gente é assim. Mas eu me desempenhei muito bem, eu tenho me desenvolvido muito bem na área comercial, porque eu coloquei em prática todos os meus conhecimentos do varejo, de anos, né, no varejo, de anos na área de trade marketing, lidando com fornecedor, lidando com indústria. Então, para mim foi muito bacana essa experiência que eu tô vivendo. E voltando, né, até eu ter essa adaptação, de voltar a ter socialização e tudo mais, então foi uma adaptação para mim também. E hoje em dia eu tô me sentindo super bem, porque eu tô crescendo, eu tô aprendendo muita coisa. Eu recebi uma promoção agora recente, porque eu tô me desempenhando bem. A Helena tá super bem na creche. E graças a Deus, né? E o que eu quero transmitir aqui é que se você tá passando por qualquer dificuldade na maternidade, não sei qual idade o seu filho ou sua filha tem, mas é tudo um processo, né? São períodos e que vai passar e que você tem que enfrentar e viver da melhor forma possível cada fase, cada período. Por exemplo, agora eu tô curtindo, eu tô tentando, sempre quando eu chego do trabalho, normalmente essas últimas 2 semanas eu tô chegando tarde, eu saindo do escritório 6 horas, o ideal seria eu chegar em casa até 8 horas, mas eu tenho saído muito mais tarde, principalmente em períodos de fechamento. Final de mês, assim, fico 1 semana, 2 semanas chegando mais tarde em casa, lá pelas 9 horas da noite.
já é o horário que a Helena já quer dormir. Então ela tenta ficar mais tempo acordada para poder ficar comigo. Eu percebo que ela fica resistindo no sono. Quando eu apago as luzes já para ir dormir, ela chora porque ela quer brincar e ela pega na minha mão e puxa para eu brincar com ela, para eu ir para a cozinha. E eu vou porque é o período que ela tem para ficar comigo. E eu tento brincar um pouco com ela registrar esses momentos que eu tô ali brincando, que eu tô junto, que eu tô dando beijinho, que eu tô dando carinho, antes dela dormir, mesmo que seja rápido, mesmo que seja meia hora. Eu perco o meu sono de meia hora a mais, 1 hora a mais, pra ficar com ela, mesmo que eu tenha que dormir muito mais tarde, né? Porque às vezes eu chego e já vou dar atenção pra ela 9 horas da noite, e só depois que ela dorme, umas 11 horas, que eu vou fazer minhas coisas, eu vou comer e eu vou tomar banho. Mas pra mim vale a pena, porque eu tô registrando coisas maravilhosas na mente dela. Uma coisa que eu recebi essa semana, e até tô gravando por isso, é que eu recebi um recado na agenda dela de que ela tá com comportamento diferente essa semana. De que ela pegou chupeta, realmente a tia da perua falou que ela tá puxando a chupeta da amiguinha, e a amiguinha fica chorando quando vai ver a Helena que puxou a chupeta. E chupando a chupeta da amiguinha. Eu passei a colocar a chupeta na bolsa, ela nunca foi de pegar a chupeta. E as tias da creche falaram que estranhou isso. E além disso, nessa última semana, ela tem chorado para dormir, coisa que ela já não fazia mais. Era super fácil de fazer ela dormir depois da adaptação. E ela acorda assustada e chorando e falando mamãe. E isso cortou meu coração essa semana, porque são semanas que eu realmente chego mais tarde do trabalho. E eu falei, isso não vale a pena eu ficar 1 horinha a mais, porque o trabalho lá no escritório nunca vai acabar. E eu vou me policiar agora para chegar mais cedo em casa, para ficar o máximo de tempo com ela, porque ela tá sentindo minha falta. Seja 1 horinha que eu fiquei a mais, é 1 horinha a menos com ela, e ela sentiu minha falta. Então eu vou me policiar para isso. Vamos ver na próxima semana como que ela se sai, né? Se ela volta ao comportamento normal dela. Mas a gente precisa equilibrar, né? Vida de mãe é assim, a gente precisa equilibrar os pratinhos, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser boa profissional, a gente precisa dar conta da casa, do marido, de dar atenção para eles, né? E do bem-estar dos nossos anjinhos, do nosso bem mais precioso. Então é isso. Quero deixar aqui que força na peruca. Ore a Deus para que Ele te dê sabedoria para equilibrar esses pratinhos, assim como eu tenho orado aqui. Depois que a Helena nasceu, eu voltei a ter algumas ambições, até financeiras mesmo, porque eu fui crescendo profissionalmente, mas nunca fui em questão de dinheiro. Lógico, a gente quer receber mais, a gente quer, mas eu passei a ter outros tipos de ambições, né, de ter condições de fazer coisas para ter um ambiente mais confortável em casa, para conseguir colocar ela numa natação, num curso, né, a partir do momento que ela vai crescendo, enfim, eu já quero planejar isso. Então a gente passa a ter outras ambições, e aí a gente se esforça mais profissionalmente para querer crescer, para querer receber promoção, e isso é muito bacana, quando a gente vira mãe, né? E só que ao mesmo tempo que a gente quer se esforçar e quer dar o máximo do trabalho e crescer, e enfim, que isso demanda tempo, ao mesmo tempo eu não posso deixar o pratinho cair, de deixar um arrombo emocional na vida dela. Ainda mais que falam que a criança de quando ela nasce até os 7 anos, mais ou menos, o que ela mais quer e que ela mais precisa é da nossa presença. Não é nada de bens materiais, não é nada de financeiro, físico, é a nossa presença, a nossa atenção. Então é isso que eu vou buscar dar a ela enquanto eu puder, enquanto der para conciliar, e vou me esforçar para isso. E depois a gente vai planejando, vai se adaptando, né? E é isso, tá bom? Espero que tenha te ajudado em alguma coisa.
que você tenha conseguido se enxergar em alguma coisa aí dessa situação que você tem passado e que a minha experiência possa ter contribuído, ou mesmo você saber que não é só você que passa por isso, que as mães passam e que cada uma enfrenta de uma maneira, cada uma lidar de uma forma, mas que você possa lidar da melhor forma para você, para sua família. Tá bom? Deus te abençoe aí, fique com Deus. Um beijão.